Bom dia a todos, eminente ministro Marco Buzzi, que preside esses trabalhos, meus colegas aqui de painel, professor Francisco Artigas, professor Rolando Eizaguirre, ministro Paulo Tarso Sanseverino, doutor Ernesto Tziruniuk. Eu queria inicialmente agradecer o convite, que me deixou muito honrado de participar deste evento, deste importantíssimo congresso internacional de direito seguro. O tema que me foi atribuído, o tema que me foi solicitado, a tentativa de construção de uma lei brasileira sobre seguros, comportaria duas grandes alternativas. A primeira alternativa seria eu trazer aqui a narrativa dessa trajetória que se iniciou lá em 2004 com um projeto de lei apresentado pelo então deputado e hoje ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, um projeto de lei cujo anteprojeto, cuja minuta, cujos estudos foram feitos pelo Instituto Brasileiro de Direito Seguro, sob a presidência do Dr. Ernesto Tziruniuk, e fazer essa narrativa desde então, todos os percalços, as indas, as vindas. A segunda alternativa de abordagem desse tema, e pela qual eu vou seguir, é não fazer uma narrativa, um relato no tempo de tudo que aconteceu, mas sim fazer uma problematização das dificuldades que, num regime democrático, enfrenta qualquer tentativa de construção de uma lei importante, como é essa lei sobre seguros. Fazer uma reflexão sobre o processo de criação de um consenso, de construção de um consenso em torno da importância da lei, em torno dos dispositivos que a lei deve contemplar, das regras que devem ser introduzidas no direito brasileiro. E quando eu falo em construção de consenso, eu acho que o primeiro aspecto a acentuar é que consenso não é unanimidade. Não se tem em mira construir a unanimidade, mas sim o consenso, coisas diferentes. A unanimidade, na verdade, ela paralisa o processo legislativo. Ela paralisa, por incrível que possa parecer à primeira vista essa ideia, a unanimidade faz com que o processo legislativo não se desenvolva. Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, uma medida provisória, que é uma lei, uma lei que é baixada pelo Poder Executivo. Quando foi baixada essa medida provisória que eu vou fazer referência, o Poder Executivo podia repetir diversas vezes a medida provisória até o Poder Legislativo decidir se aceitava ou não a medida provisória. Hoje a regra já é diferente, o prazo que o Congresso tem, que o Poder Legislativo tem para apreciar a medida provisória baixada pelo Presidente da República, tem que ser observado, senão a medida perde os seus efeitos. Uma medida provisória, então, a que eu faço referência, de 2001, sobre assinatura digital, a estruturação da infraestrutura de chaves públicas brasileira. Esta medida provisória, ela recebeu, num primeiro momento, alguma contestação por parte de alguns setores, mas depois esses setores perceberam que poderiam ter ganhos com a infraestrutura de chave pública. Resultado, desde 2002, 2003, ninguém mais questiona a importância da assinatura digital.
o projeto da medida provisória está parado e nunca vai se transformar em lei, exatamente porque existe unanimidade quanto à importância dessa infraestrutura de chaves públicas. E por que paralisa? Por que a unanimidade paralisa a tramitação do processo legislativo? Porque a política é um processo de arbitragem de conflitos. O político, o deputado, o senador, ele arbitra conflitos. Os conflitos não aparecendo, ele, o político, desconfia e a coisa fica parada. Enquanto não aparece, enquanto os conflitos não reverberam no Congresso Nacional, o projeto de lei, se é uma lei importante, não anda. Então, construir consenso não é construir unanimidade, porque a unanimidade paralisa o processo político. O que oxigena o processo político é o conflito. A unanimidade também não é possível por uma segunda razão. A unanimidade também não é possível porque toda lei nova prejudica alguém. Toda lei nova beneficia alguém e prejudica alguém. Não existe nenhuma lei nova que só beneficia, assim como não existe nenhuma lei nova que só prejudica. Alguns setores serão prejudicados, outros serão beneficiados. Se a gente for pensar uma lei que torna obrigatória a vacinação de todas as crianças do Brasil, quem sairá prejudicado com uma lei dessa? Os gestores dos recursos públicos da saúde. Porque se esses gestores entendessem que era uma medida importante fazer essa vacinação, eles já teriam feito sem a lei que tornasse obrigatória. Esses gestores consideram que os recursos públicos seriam mais bem empregados numa outra destinação. Então, sempre existe alguém que sai prejudicado e alguém que sai beneficiado em qualquer lei nova. E aqui eu acho que a gente pode distinguir duas situações. Uma primeira, a lei nova beneficia um conjunto muito pequeno de pessoas e prejudica um conjunto muito grande de pessoas. Normalmente essas leis são produtos de condutas pouco republicanas, nada transparentes. Acontece. O que nos interessa é aquela lei que prejudica um pequeno grupo de pessoas, setores, mas vai trazer um benefício muito grande para a sociedade como um todo e para muitas pessoas. É esse tipo de lei, na construção de uma lei dessa, que é necessário construir o consenso. Leis que vão trazer prejuízo para algumas pessoas, poucas, mas benefício para muitas pessoas. É neste tipo de lei que é necessária a construção do consenso, e por incrível que pareça, é necessário construir o consenso entre os beneficiados da nova lei. Porque quem sai prejudicado pela lei, imediatamente identifica o prejuízo. Quem sai prejudicado pela nova lei, imediatamente se organiza. Agora, os beneficiados nem sempre têm a percepção do benefício. Às vezes é um benefício marginal. E por isso eles acabam não se organizando tão prontamente quanto os que saem prejudicados. A privatização do serviço de telefonia, que aqui no Brasil, durante os anos 90, enfrentou esta dificuldade. As pessoas que seriam prejudicadas pela privatização da telefonia, ou seja, os empregados das empresas públicas de telefonia, esses rapidamente perceberam o prejuízo que a privatização traria para os interesses deles, se organizaram, pressionaram, etc. Agora, a população como todo, todos nós consumidores, para nós era algo um pouco etéreo de mencionar qual seria o benefício. Claro, passados todos esses anos, todos nós aqui sabemos o quanto foi bom para o Brasil, para todos nós,
o processo de privatização das telecomunicações nos anos 90. Né? Então é necessário construir o consenso entre os beneficiados da nova lei. Dentro desse quadro, então, a gente pode identificar que sempre haverá núcleos que vão resistir à construção do consenso. Núcleos que vão resistir à construção do consenso. O primeiro núcleo, o mais poderoso, são exatamente das pessoas que se prejudicam, que logo de cara se identificam, olha, essa lei vai me prejudicar, vamos me organizar para derrubar essa lei. Né? Já estão chegando perguntas. Então, esse é o primeiro núcleo, né? Os que se prejudicam. Né? Às vezes é muito fácil identificar por que uma certa pessoa está se sentindo prejudicada pela lei. Então, se fosse uma lei assim, criando impostos sobre as grandes fortunas, todas as pessoas que têm grandes fortunas estariam prejudicadas, é muito fácil identificar. Às vezes não é tão fácil entender por que alguém está tão empenhado em se pôr contra uma determinada lei. Né? Eu vou trazer um exemplo aqui, a reforma tributária, desoneração da produção. Em princípio, toda empresa brasileira estaria interessada numa reforma tributária, estaria interessada na desoneração da produção. Mas quando a gente analisa esta questão um pouco mais de perto, a gente verifica que isto não é verdade. Existem empresas para as quais não interessa uma reforma tributária, uma desoneração da produção. Por uma razão simples. Se o ambiente de negócio no Brasil melhorar, vai vir outras empresas competir com elas. Se o ambiente de negócio no Brasil melhorar, os impostos que recaem sobre a produção reduzirem, isto certamente ampliará a competição aqui no Brasil. Então vamos nos pôr nos sapatos desta empresa, que já gastou para entender esse país, fez investimento para poder negociar, explorar sua atividade, enfrentando o chamado custo Brasil, e se posicionou no mercado, está aqui, está ganhando, está pagando esses impostos exorbitantes que nós temos aqui no Brasil. E conquistou esse mercado. Para ela não interessa que, de repente, toda essa situação mude de um dia para a noite, os impostos passem a ser menores, as exigências burocráticas menores, e mais investidores venham competir no mercado que ela conquistou. Né? Então, o prejuízo que uma lei nova pode trazer, às vezes, não é tão facilmente perceptível. Tem sutilezas aí a serem consideradas. Né? Ou seja, existem empresas que se aliam àquelas pessoas que não querem uma efetiva reforma tributária. Não é verdade que todas as empresas brasileiras querem a reforma tributária, querem a reforma trabalhista. Este é o primeiro núcleo, então, os prejudicados. O segundo núcleo são os desinformados. São pessoas que deveriam participar do debate, deveriam trazer sua contribuição, mas não se informam o suficiente. E estão movidos por uma atitude meio inercial. Não quero mudança nenhuma, isso daqui eu vou ter que estudar, mudar essa lei, vou ter que estudar de novo tudo que eu já sei. Então, esses também são um núcleo que resiste à construção do consenso a ser considerado. E o terceiro núcleo, eu diria, são os indignados compulsivos. Né? São pessoas que qualquer coisa ficam indignadas, já fazem um hashtag, criam na rede social um movimento. Né? Porque na sociedade democrática, com ampla informação em que vivemos, todos se sentem preparados para fazer qualquer debate sobre uma política pública ou sobre as novas leis. Né? Não há assim, mesmo aquele estudioso que se dedicou ao assunto toda a sua vida e é respeitado no meio acadêmico, ele tem a mesma importância que o indignado compulsivo que só ouviu falar e... Né?
aqui no Brasil, ano passado, aconteceu um fato, foi uma invasão de um canil royal, que mantinha ali beagles para testes para as indústrias farmacêuticas, né? Não são pets, não são cachorros domésticos, são cachorros para testes científicos. Uma invasão, as pessoas se organizaram, tiraram, resgataram os cães, né? A questão científica de estar sendo bem tratados ou maltratados aqueles animais, essa questão científica, quem está em condições de fazer esse debate? Os cientistas, não são os artistas de televisão, não são os vizinhos, não são os amantes de cachorro, não são os... Não, eles não têm condições de fazer o debate de como se mantém um animal para testes adequados para a indústria farmacêutica, como não se mantém. Mas a sociedade da informação, a ampla democratização, faz com que essas opiniões se igualem. Então, nós temos também esse terceiro núcleo de pessoas que, a rigor, não deveriam participar do debate. Não estão preparadas, não têm condições, mas são os indignados compulsivos e eles vão também servir assim como um núcleo de resistência. Ok, feitas essas considerações genéricas, eu quero agora então falar um pouco sobre, especificamente, a experiência do projeto de lei dos seguro aqui no Brasil. Tá? Quem sai prejudicado por esse projeto de lei? É indispensável para a gente entender o contexto, fixar estratégias e tal, quem tem a clareza. Quem sai prejudicado? As seguradoras se sentem prejudicadas. As seguradoras, isso até me parece que elas superdimensionam o prejuízo, né? Mas elas se sentem prejudicadas, né? E quem são os beneficiados, né? Os beneficiados são os segurados. Mais que os segurados, os beneficiados é toda a economia brasileira que vai poder contar com um marco regulatório num segmento muito importante, mais evoluído, mais adequado às relações econômicas do nosso tempo. Lembra muito essa situação a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Quando o Código de Defesa do Consumidor estava em discussão, as empresas se organizavam, falavam, criavam um monstro, será a insegurança jurídica, o caos. Entrando em vigor o Código de Defesa do Consumidor, rapidamente as principais empresas mudaram a sua avaliação, criaram os seus saques, fizeram os investimentos aos quais elas resistiam, fizeram os investimentos para melhorar a sua qualidade de fornecedora de produtos e serviços ao mercado de consumo, e desde então temos uma lei que todo mundo reconhece como tendo sido responsável por uma melhoria das relações aqui econômicas no Brasil, das relações de consumo. O projeto de lei sobre a lei de seguros, né, sobre contratos de seguros, me lembra muito aquele contexto que vivemos no fim dos anos 80, início dos anos 90, relacionado ao Código de Defesa do Consumidor. Existe uma resistência das seguradoras em fazer os investimentos que elas vão ter que fazer para, enfim, arcar com um novo cenário, mas elas não põem na balança os benefícios que elas vão trazer com a melhoria do segmento do mercado de seguros. Para encerrar, eu queria apontar duas características do processo legislativo em torno da nova lei de seguro aqui brasileira, que são indicativos positivos, indicativos a favor da tramitação e da aprovação dessa lei. Primeiro, no âmbito da Câmara, o projeto já está sendo discutido numa comissão especial. Isso é algo que quem se detém sobre o regimento interno da Câmara, do Senado, pode constatar. O projeto de lei, normalmente, tramita pelas comissões permanentes da Casa, 4, 5 comissões, em cada comissão um relator, em cada comissão um prazo novo para emendas, em cada comissão deputados diferentes que vão
ter que se informar a respeito do assunto. Em cada comissão, o projeto de lei tem que disputar a pauta com milhares de outros projetos de lei, e a disputa é pela lógica política. Mas o regimento prevê a possibilidade de tramitação em comissão especial. Quando pega um projeto de lei que deveria estar nas comissões permanentes e vai para uma comissão especial, nós temos um único relator, um único prazo de emenda, um único conjunto de deputados para discutir o assunto e, principalmente, não há disputa política da pauta. Sempre que a comissão se reúne é para discutir aquele projeto de lei. Tanto assim que todo deputado que apresenta o seu projeto de lei, no momento seguinte, protocolou o projeto de lei, importante, ele vai no presidente da Câmara e pede, dá para ter uma comissão especial? Não, o presidente da Câmara tem uma pilha na mesa dele de solicitações de comissão especial. Né? E aqui vem algo muito engenhoso do regimento interno. O presidente da Câmara, se ele identifica este projeto é importante, ok, eu vou tirar das comissões permanentes e vou tramitar para comissão especial. Ele, no entanto, não decide sozinho. Se o presidente da Câmara cria uma comissão especial, diz o regimento, ele cria uma comissão vazia. Ela tem que ser nomeada pelas lideranças dos partidos políticos. Tanto que, se a gente pegar agora no site da Câmara, nós vamos ver uma série de comissões especiais criadas, mas não instaladas. Por quê? Porque é necessário que também a liderança de todos os partidos políticos considere que aquela medida é importante o suficiente para não ter a tramitação tradicional, ter a tramitação só na comissão especial. Então, um projeto de lei que tem uma comissão especial significa que passou pelo crivo do presidente da casa, que considerou aquilo uma matéria importante o suficiente para não ter a tramitação ordinária. E passou pelo crivo da liderança de todos os partidos políticos que tiveram o mesmo entendimento. Aquele assunto é suficientemente importante para não ter a tramitação nas comissões permanentes. Isso aconteceu com o projeto de lei de seguros na Câmara e é um ponto muito positivo. Segundo ponto positivo, e com isso eu já encerro minha participação, o segundo ponto muito positivo é que está sendo feita a discussão simultaneamente nas duas casas, na Câmara dos Deputados e no Senado. Normalmente, o projeto começa numa casa, a casa iniciadora, depois que ela faz toda a discussão e aprova, vai para outra casa, a casa revisora, que faz as suas alterações. Se houver alterações, volta para a casa iniciadora decidir quais alterações da casa revisora fica, quais alterações da casa revisora não fica. Normalmente é assim que se faz. Em alguns poucos casos, no entanto, presidência do Senado, presidência da Câmara se articulam, senadores e deputados se articulam para que o assunto tenha início simultaneamente, ou tenha discussão simultaneamente nas duas casas. Claro que é necessário uma articulação, senão fica em vez de melhorar e acelerar, fica irracional o processo. É necessário uma articulação para que seja racional o processo. A primeira casa que aprovar vai ficar a casa iniciadora e vai mandar para outra casa, que vai ficar a casa revisora. Isso também está acontecendo com o projeto de lei do seguro. Eram essas, ministro Marco Buzzi, as considerações que eu pensei trazer aqui hoje para essa nossa reflexão. Muito obrigado pela atenção.